Criar uma carteira de fundos imobiliários diversificada com bons ativos para o longo prazo não é uma tarefa fácil, pois demanda do investidor conhecimento sobre o mercado e na Bolsa de Valores nós temos mais de 400 fundos imobiliários listados, o que torna a tarefa muito mais complexa. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como é que você consegue montar o seu portfólio adequado com o seu perfil de investidor, da sua renda, e eu tenho certeza que vai te ajudar a montar uma excelente carteira e você vai ter sucesso financeiro e construir um patrimônio financeiro sólido para o seu futuro. Ao montar uma carteira de investimentos imobiliários, alguns fatores pesam mais do que outros porque os investidores têm perfis de risco diferentes e também estratégias diferentes. E cada um possui uma porcentagem de renda diferente, quanto isso vai pesar na remuneração de cada um e os objetivos em relação a ter uma renda passiva. E no mercado a gente tem diversos ativos, fundos imobiliários com estratégias diferentes, com riscos diferentes, em setores diferentes, o que deixa muito difícil, principalmente o investidor iniciante, dar o primeiro passo e fazer o seu primeiro aporte em um fundo imobiliário. Mas a primeira dica, ela é fundamental e eu tenho certeza que é o caminho mais fácil para você começar a montar a sua carteira de fundos imobiliários. E a primeira dica é você conhecer a gestão do fundo, ver o histórico de resultados, como é que a gestão dialoga com o cotista, ela tem um alinhamento de interesse, ela gosta de ser transparente e realmente mostrar ponto a ponto tudo o que está acontecendo dentro do fundo imobiliário. Então isso é muito importante porque existe algo a mais do que simplesmente você olhar indicadores, números, ali uma matemática financeira. Existe uma conexão de fato que ela não é trivial, não é simples e não é besteira. Então tem muitas gestoras no mercado que você lê um relatório e você sente a vontade, você vê que realmente a empresa tem o maior interesse de passar todos os dados, fornecer todas as informações para o cotista, e é um excelente começo para qualquer pessoa, seja até o investidor dando o primeiro passo, primeiro dinheirinho na Bolsa de Valores, até investidores de mais tempo, quando você dialoga com a gestora que realmente tem muita transparência e alinhamento de interesse, é um excelente passo para você começar a sua jornada de investidor. E quando você verifica a atuação da gestora durante a trajetória do fundo imobiliário, vê nos acertos e os erros, principalmente como os erros são comunicados, quais foram as lições aprendidas, quando você olha também como é que foi a atuação da gestora em períodos mais adversos, como esse agora da pandemia, como a crise de crédito que está afetando principalmente o setor de fundos de papel, como é que a gestora está atuando, realmente ela está tomando ações para preservar o caixa, a saúde financeira do fundo, não está tomando nenhum risco, está tentando esconder alguma coisa, são pontos fundamentais para qualquer investidor levar em consideração na hora de fazer seu investimento. E é claro que você precisa ter um certo discernimento na hora de comparar alguns fundos imobiliários e decidir qual fazer o seu investimento, porque você não pode pegar um fundo imobiliário de 2010, 2015, que já tem um histórico robusto de resultados e comparar, por exemplo, um fundo que foi criado no final de 2009 ou no início de 2020 e logo depois veio ali a pandemia que afetou todo o mercado. Então um fundo desses realmente que estava querendo construir alguma coisa, montando os investimentos, captando dinheiro, ver uma situação como essa, não dá para você criticar demais, realmente tem que entender o que foi que aconteceu, não foi só um fundo específico que sofreu, então você tem que levar isso em consideração, ponderar na hora de fazer o seu investimento. E isso porque os resultados, a rentabilidade provavelmente vão ser bastante diferentes, mas não necessariamente porque a gestão fez um trabalho ruim, mas sim porque o cenário em questão em que se viveu ou que se vive agora é muito importante nessa comparação. E a segunda dica é a diversificação, a maior proteção que você pode dar para o seu patrimônio. E isso ficou muito evidente nos últimos 2 anos, quando vários investidores, não só de fundos imobiliários, migraram seus investimentos para os fundos imobiliários de papel que investem em títulos de dívida de natureza imobiliária, principalmente os CRIs. Esses fundos tiveram períodos de bonança muito grande nos últimos 2 anos com a subida da inflação dos juros, pagaram retorno de 1,2%, 1,3% no mês. Só para vocês terem uma ideia, esse tipo de fundo imobiliário desse segmento tinha um peso no índice INFIX de cerca de 5%, chegou a pesar mais de 40%, ou seja, muito dinheiro foi migrado. E o que acontece depois que veio o período de deflação, crise das Americanas, do mercado de varejo e agora a crise de crédito, com muitas empresas quebrando, entrando em recuperação judicial, deixando de pagar suas obrigações, muitas delas inclusive conseguiram na justiça a suspensão desses pagamentos.
nós tivemos alguns fundos imobiliários que caíram 35%, 40% e muita gente perdeu dinheiro e muita gente que acabou concentrando nesse tipo de ativo porque pagava muito retorno. E é por isso que a diversificação vai sempre ser a maior proteção do seu patrimônio. Quando você tem um peso pequeno num fundo imobiliário, num setor 5, 10%, a oscilação negativa não afeta tanto o seu patrimônio, não cria um desconforto psicológico. Você investe em outros setores, em fundos imobiliários, setor de shopping, de renda urbana, lajes corporativas, galpões logísticos, e quando você diversifica, uma oscilação dessa não afeta todo o seu patrimônio e você não acaba vendendo com prejuízo, como aconteceu com muitas pessoas que tinham um peso gigantesco, 50% a 60% do patrimônio, investindo nesse tipo de fundo. E a terceira dica é o estudo. Quando você lê os relatórios dos fundos imobiliários que você tem na sua carteira, quando você lê outros relatórios, vai acompanhando o mercado, você sabe exatamente o que está acontecendo e não fica afetado por notícias de pessoas que não estão nem aí com a verdade, só querem realmente causar pânico, causar medo e causar necessidade das pessoas estar sempre preocupadas, precisando tomar ação de fazer alguma coisa. Mas quando você conhece o que você está fazendo, você sabe muito bem se aquilo afeta o seu fundo imobiliário ou não, ou se é uma excelente oportunidade para você aproveitar a queda no mercado e comprar um excelente ativo e garantir um maior retorno. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer essas 3 dicas que eu tenho certeza que vai ajudar todos vocês a montar uma carteira de fundos imobiliários diversificada e com excelentes ativos para o longo prazo. Se você gostou, por favor, curta o vídeo para ajudar ao nosso canal a chegar a mais pessoas. Se inscreva se ainda não foi inscrito e compartilhe com todo mundo que vai se interessar por esse conteúdo. Até a próxima!